Desenvolvimento e preservação ambiental. Como conciliar os interesses em conflito? Meus caros, esse tema já foi tema do Enem no início dos anos 2000, tema interessantíssimo, muito importante que talvez nunca tenha sido tão atual. Você saberia fazer uma redação sobre esse tema, trazendo especificamente tese, argumentos, repertórios socioculturais e propostas de intervenção? Não? Meu amigo, então se você não sabe, fique de olho no nosso vídeo de agora, que eu vou montar para você um texto completíssimo sobre esse tema, logo depois da nossa chamadinha. Fala, pessoal! Bom ou não, estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para te ensinar a montar uma proposta completaça sobre o tema desenvolvimento e preservação ambiental, como conciliar os interesses em conflito, que já apareceu de fato no nosso Enem. Em primeiro lugar, nesse tema, como tese, você precisa e deve deixar claro que nós temos sim uma grande dificuldade em conciliar desenvolvimento e preservação ambiental, o que é um grande problema. Se a gente for pensar, né, gente, isso acontece no Brasil desde 1500, desde que nós tivemos o nosso fatídico descobrimento do Brasil, se é que assim podemos dizer, nós temos esse problema relacionado à preservação ambiental versus desenvolvimento. Temos uma extração excessiva de recursos, o que é extremamente problemático. Você pode trazer, por exemplo, na sua argumentação, uma discussão a respeito da questão do desmatamento no Brasil. O desmatamento no Brasil ele é extremamente problemático e ele mostra muito de como nós somos em relação a esse desequilíbrio ambiental. Nós temos um grande desmatamento no Brasil ao longo dos últimos séculos e lógico, né, gente? Imagino que você já até saiba sobre isso. Desmatamento é algo que é previsto. É previsto que todos os países, de certa maneira, desmatem. Só que o Brasil ele vai muito além do desmatamento legal, o que acaba sendo um grande problema, o que acaba sendo um desafio. Você vai lembrar, por exemplo, de situações de desmatamento / queimadas que nós tivemos ao longo do ano de 2020 na floresta amazônica e no Pantanal, que foram de grande preocupação e de grande transtorno para uma parte considerável da população. E aí você pode também colocar essa ideia no seu texto. Além disso, você pode colocar também como argumento no seu texto as nossas, infelizmente, as nossas tragédias ambientais que nós tivemos no Brasil ao longo dos últimos anos. Podemos comentar sobre as tragédias, por exemplo, ocorridas em Brumadinho, tragédias ocorridas, por exemplo, em Mariana. Podemos discutir, por exemplo, sobre o derramamento de óleo que nós tivemos no litoral nordestino ao longo de 2020, devido ao naufrágio de um navio cargueiro e várias outras questões que você pode colocar no seu texto, mostrando que esses desastres ambientais eles acontecem com muita frequência no nosso país e que nós não temos uma preocupação ainda tão grande com questões relativas ao meio ambiente, o que é lamentável, preocupante, estarrecedor e extremamente negativo. Você pode comentar também na sua argumentação que no nosso país, de alguma maneira, nós temos muita impunidade e nós temos leis ambientais que são, de certa forma, ainda muito brandas, digamos assim. Por que elas são brandas, professor? Porque no fim das contas, no Brasil, o crime ainda compensa. Se você for observar, por exemplo, situações envolvendo Brumadinho, Mariana, as várias tragédias relacionadas, por exemplo, à questão da mineração, as empresas que foram responsabilizadas por essas tragédias, elas continuam operando, pagaram o que tinham que pagar, mas elas continuam operando com certa tranquilidade, o que demonstra para nós que o risco de não respeitar o meio ambiente ele ainda é válido no nosso país, o que é muito problemático. E por que que isso acontece? Isso acontece por causa de uma coisa que você pode também colocar na sua argumentação. Nós temos pouca educação ambiental nas escolas, e quando nós temos, essa educação ambiental ela é muitas vezes voltada de repente a questões de geografia, de química, de biologia, e não é nada muito prático relacionado, por exemplo, à cidadania.
E aí, muitas vezes, as pessoas vão crescer sem a formação ideal relacionada à questão do meio ambiente, o que nós já sabemos que é extremamente preocupante, extremamente desafiador e um grande problema no nosso país. Você pode colocar, por exemplo, como repertório sociocultural, um artigo preciosíssimo, que é o artigo 225 da Constituição Brasileira. Ele fala mais ou menos assim, que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado e que isso seria de responsabilidade do poder público e da coletividade. Esse artigo, por que ele é interessante para a gente usar para temas relacionados ao meio ambiente? Porque nós temos problemas, nós temos descaso relacionado principalmente e também ao poder público e à coletividade. Poder público é basicamente governo, coletividade é população. Ambos os lados, de certa forma, são negligentes em relação a questões que envolvem o meio ambiente, o que dificulta que tenhamos de fato esse equilíbrio entre desenvolvimento e preservação ambiental no nosso país. Você pode trazer também como repertório sociocultural a letra de Passarinhos do Emicida. Não sei se você já escutou a letra de Passarinhos de Emicida, mas você pode comentar essa letra no seu texto, falando, por exemplo, que a letra de Passarinhos, do rapper brasileiro Emicida, discute claramente sobre questões relacionadas ao desmatamento e ao uso excessivo dos nossos recursos no Brasil, que é extremamente problemático. Você pode comentar da letra de uma maneira geral. E se você quiser, na sua redação, você pode também citar trecho. Então você pode falar que, na letra de Passarinhos, o rapper Emicida afirma que, abre aspas, no pé que as coisas vão, Jão, doideira. Daqui a pouco, resta madeira nem pros caixão. Fecha aspas. E aí você tá usando um trecho da letra para demonstrar qual seria a consequência básica desse desmatamento excessivo e dessa falta de preocupação com o meio ambiente, que é algo que nós temos no nosso país e que nós sabemos que é extremamente problemático. Seria um excelente repertório. Por último, mais um repertóriozinho que você encontra aqui no YouTube, um documentário chamado A História das Coisas. Esse documentário ele é maravilhoso e ele vai mostrar basicamente como o próprio sistema capitalista é problemático em relação a essa questão da extração de recursos. Ele vai mostrar basicamente como funciona a nossa sociedade desde o momento que as matérias-primas são retiradas da natureza até o momento que elas se transformam em lixo. A gente vai entender basicamente como funciona essa cadeia a partir do A História das Coisas, que eu sugiro inclusive que você assista, que você veja, que é um documentário espetacular. Bom, já que nós temos problemas, já que nós temos repertórios, nós precisamos das nossas magníficas propostas de intervenção. Em primeiro lugar, entendo que seria interessante para vocês, como proposta de intervenção, você colocar que é necessário que haja uma modificação da educação ambiental nas escolas. Na verdade, é muito importante que a educação ambiental seja tratada, mas não que ela seja tratada como uma questão de geografia, como uma questão de biologia, como uma questão de química, mas que tenhamos uma educação ambiental no nosso país que esteja mais voltada, por exemplo, a questões relacionadas às leis ambientais, à cidadania e o meio ambiente, algo que muitas vezes nós não temos no Brasil e que nós sabemos que é extremamente problemático, preocupante e desafiador. Você pode também colocar como proposta de intervenção que é necessário que nós tenhamos um aumento da fiscalização em relação aos crimes ambientais que nós temos no nosso país. Quem pode ser responsável por essa fiscalização? Quem deveria ser o responsável por essa fiscalização? Ora, o nosso Ministério do Meio Ambiente. Você pode falar, por exemplo, sobre a necessidade de se contratar mais fiscais para que a fiscalização em relação aos crimes ambientais seja ainda mais recorrente. E por último, como proposta de intervenção, você pode colocar também uma proposta vindo, dessa vez em parceria, Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Justiça, uma proposta relacionada ao aumento da punição aos crimes ambientais que ocorrem no nosso país. Lembra que a gente problematizou lá embaixo que muitas vezes as empresas acabam cometendo crimes e em breve elas estão lucrando de novo e tá tudo bem? Pois é, a gente precisa de aumentar essa punição para que o crime pare de valer a pena no nosso país.
o que é extremamente importante, extremamente necessário e muito preocupante na nossa proposta de intervenção, no nosso texto, né? E por isso deve ser resolvido na nossa proposta de intervenção. E você, já fez esse tema? Saberia argumentar, trazer repertórios, propostas de intervenção, tese e tudo mais? Mande para nós nos comentários as suas ideias, não deixe de clicar no sininho para notificações, não deixe de se inscrever no nosso canal e depois, meu querido, me adiciona lá no Instagram também, no @aprendicompapai. Beleza, pessoal? Um bom texto para todos vocês, um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!